Olá, meus amigos, paz a todos. Eu quero aproveitar esse momento para compartilhar com você uma mensagem de paz e esperança. É um momento tenso, enquanto as coisas não se normalizam. Eu quero estar aqui no meu cantinho, você aí em seu lar, fazendo dele um pedacinho do céu com sua família próxima. Eu quero te convidar agora para que você pegue sua Bíblia, chame sua família e vamos compartilhar a palavra de Deus. Afinal, hoje é um dia de adoração a Deus e nada melhor de buscar esperança, paz e conforto em Deus nesse momento de crise, tá bom? Vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu e lembrando que hoje o tema é os sinais da última crise. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por esta família que neste momento está nos escutando, está nos assistindo online. Que Deus, o Espírito Santo, visite agora este coração, esta família, que o Senhor esteja no centro do lar deles. Que Tua palavra possa nos ajudar neste momento. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Bem, a mensagem base que eu escolhi, o texto base para este momento que eu escolhi está aqui em Mateus capítulo 24, e nós vamos explorar alguns versos a partir do verso 1 e verso 4, ok? Pegue a sua Bíblia, abra então em Mateus capítulo 24. Sinais da última crise. Nós queremos saber por que Jesus falou os sinais que falou e o que estava por trás desses sinais. O que realmente Cristo quis dizer para os seus discípulos. Como nós podemos tirar daqui conforto e esperança para a nossa vida. Acompanhe comigo então a leitura da Bíblia. A Bíblia que eu estou é a Bíblia do Caleb, essa Bíblia aqui, maravilhosa, tá bom? A melhor versão é revista e atualizada. A NVI também é uma boa versão. Portanto, vamos à leitura do texto. Diz assim a palavra de Deus, 24, verso 1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo e ele, porém, lhe disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No verso 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram, diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinais haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Verso 4, Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Perceba esse detalhe. Verso 7, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Verso 8, porém todas essas coisas são o princípio das dores. O verso 12 diz, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Verso 3, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Bom, amigo, então, dá a entender que Jesus Cristo estava com os discípulos em um momento, com eles reunidos, quando eles se aproximam de Jerusalém. Jerusalém era o centro, era uma cidade centro da época, onde principalmente os cristãos, os judeus, iam para comemorar várias festas. E os discípulos estavam curiosos com duas coisas. Quando seria o final do tempo e a segunda vinda de Jesus. Jesus, então, diz para os discípulos, olha, veja, vocês estão preocupados, então eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando será a minha segunda vinda e o tempo do fim? Aí Jesus fala os sinais. Os sinais, ele diz então, sinais no meio social, ele fala de sinais que ocorrerão e ocorreriam
no, no, no aspecto político, no aspecto da natureza e também no aspecto religioso. Foram mais de 20 sinais que Jesus falou. Aqui, pelo menos no verso 4, aqui no verso 5, ele inicia falando sobre o aspecto religioso. E o aspecto religioso aqui é apresentado também no verso 11 e o verso 24 aqui deste capítulo 24. Ele fala então sobre falsos profetas, falsos Cristo, que iriam falar no nome dele, dizendo ser o Cristo. Ora, amigo, não é de admirar, mas na época de Jesus, ou antes dele, apareceram muitos falsos cristos. É isso mesmo, Joséfo diz isso e Crisóstomos. Mas nos nossos dias, pelo menos no século XX, apareceu também falsos cristos. Nós tivemos aí, por exemplo, o David Koreste, e Jim Jones e outros mais. E essas pessoas, esses falsos cristos, segundo a revista Eclésias, eles aderem para si mais de 180 mil seguidores a cada ano. A cada ano. Então, são sinais no aspecto religioso. Outro aspecto é o aspecto social, crise econômica, crise, fome. Por exemplo, não sei se você sabia, mas a fome ceifa a vida de mais de 7,7 milhões de pessoas anual. Claro que as pessoas hoje morrem mais por obesidade e doenças cardiovasculares devido à má alimentação do que isso, mas ainda é uma realidade vigente a fome. Temos também a questão do aspecto da natureza, terremotos. Foram vários terremotos, maremotos, tsunamis que aconteceram também no século XX, o século XXI também. Eu quero citar aqui, por exemplo, o do Haiti. O do Haiti ceifou a vida de 220 mil pessoas e foram mais de 3 milhões de pessoas afetadas. Só para você ter uma ideia. Bom, e com relação às guerras, amigo, foram mais de 160 conflitos diretos de guerra. Por exemplo, o século XX matou mais de 160 milhões de pessoas e tem aumentado intensamente. O século XXI começou com guerra, principalmente você acompanhou a guerra da Síria. Em 5 anos ceifou a vida de milhares. Mas Jesus também fala sobre um outro aspecto. Ele diz assim, e não será o fim. Ele fala sobre epidemias, doenças também que surgiriam, e a gente vê essas doenças que estão aí. A SARS em 2013, em 1918, nós tivemos ali a gripe espanhola, e hoje essa coronavírus ela está assustadora como era a gripe espanhola. Na época ceifou milhares de pessoas, 1/3 da população ali na Europa, só para você ter uma ideia. Portanto, amigo, mas Jesus aqui volta o olhar dos discípulos para um outro foco. Na verdade, o objetivo de Jesus aqui era que eles não ficassem presos nos acontecimentos, porque desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano é egoísta. Todo esse conflito, essa guerra, doença, é por causa do egoísmo humano. Mas Jesus queria que eles voltassem os olhos e focassem para outra coisa. Perceba, eles perguntam quando, mas Jesus, no capítulo 5, apresenta algumas parábolas e muda então o foco deles do quando para si, a sigla si, do quando para si. O que Jesus queria? Quando Jesus fala sobre os sinais, aí ele diz no verso 36 aqui do capítulo 24 que ninguém sabia a hora
da chegada do Filho do Homem. Enquanto ninguém sabia a hora da chegada do Filho do Homem, Jesus queria que eles estivessem preparados espiritualmente. Porque uma coisa é você saber os sinais, outra coisa, amigo, é você ser íntimo de Deus, amigo de Deus e estar preparado espiritualmente. Nesse momento de crise, amigo, nós tiramos uma lição aqui. Jesus falou sinais, e muitos sinais já aconteceram. Já aconteceram sinais no século XVII, século XVIII, a queda das estrelas, o escurecimento do sol. Nós tivemos guerras, inclusive hoje está em incidência o aquecimento global. Muitas coisas estão acontecendo. Porém, amigo, eu quero chamar a atenção para você de uma coisa. Nós não podemos estar assustados com muita gente que apresenta alarmismo, sensacionalismo. Nós devemos estar presos àquilo que é o essencial, o si. Lembra da parábola das 10 virgens no capítulo 25? Jesus estava mostrando o seguinte: antes da vinda do noivo, que é Jesus, antes da minha vinda, eu quero que vocês estejam preparados espiritualmente, cheios do Espírito Santo, como as virgens prudentes. As nécias que estavam distraídas, comendo, bebendo, dormiram, na verdade elas dormiram. E aqui a profecia de Noé, né? Muita gente distraída, as coisas rolando, acontecendo, as pessoas distraídas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus fala aqui que aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: não adianta a gente estar preso em sinais se a gente não estiver preparado. Nesse momento, Jesus quer ser seu amigo em meio à crise. Ele quer ser um pai, ele quer ser um esposo, um marido, ele quer ser seu segurança, seu vigia, seu guarda. E ele quer dizer assim: você não está sozinho. Você precisa, nesse momento, ao invés de ficar preocupado e ansioso, você deve se apegar a mim. Jesus diz assim no Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Jesus quer dar conforto ao seu coração. Quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 a 3, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. Jesus está com tanta saudade de você, é tão apaixonado por você, que ele sabe o que você está passando. E ele está dizendo: não se turbe o teu coração. Mesmo que tudo isso esteja acontecendo, eu quero que você esteja se preparando espiritualmente. Eu estou com você. Também aqui no Evangelho de Lucas, você pode abrir comigo a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, e o verso 28, a palavra de Deus diz assim, eu vou ler para você aqui para ganharmos tempo, diz assim, verso 28 do capítulo 21 de Lucas: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Ei, amigo, não é momento para a gente ficar apreensivo, desesperado e com incerteza no coração. Jesus está conosco. Ele que cuidou dos discípulos e não os abandonou, ele que morreu na cruz e nos salvou, é o mesmo Jesus que quer estar com você aí no seu lar, na sua casa, lhe dando conforto, paz e segurança. Você crê nisso? Você crê que Jesus está com você agora? Você quer abrir o coração para Ele? Vamos orar? Obrigado, Jesus Cristo, por esse teu filho, aí onde ele estiver, em seu lar, em sua casa, com sua família, que o Senhor esteja dando segurança, paz e esperança para ele, mesmo em meio à crise. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a cada dia segurar no braço todo-poderoso Deus para encontrar nele paz e esperança. Em nome de Jesus, amém. Obrigado pelo seu carinho, obrigado porque você esteve comigo aqui assistindo online. Estaremos juntos, se Deus quiser, no domingo. Um abraço do seu amigo e pastor Manuel Peixinho. Um abraço. Deus abençoe a todos.